Abre os nossos olhos para te ver nessa noite, Senhor. Enquanto meditamos na sua palavra, enquanto escutamos a sua palavra, abre os nossos olhos para ver e ouvir Jesus. Eu oro para que sua presença aumente nesse lugar. Aumenta a sua presença aqui, Senhor. Enquanto abrimos as Escrituras, apresenta-te a nós. Nós te pedimos isso, Senhor. Amém. Amém. Queria que você abrisse comigo João capítulo 15. Versículo 7. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiser e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisso, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Versículo 14. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo mais servos, porque o servo nada sabe sobre o seu senhor, mas só faz aquilo que lhe é mandado. Os amigos, na verdade, sabem tudo aquilo que é revelado, e tudo aquilo que é revelado pelo meu Pai. Eu acredito que existe um grande mover do Espírito Santo na terra hoje, mas não só hoje, mas durante toda a história da redenção e toda a história do relacionamento de Deus com o homem. Deus tem um princípio. Sempre que Ele quer fazer alguma coisa na terra, sempre que Ele quer fazer alguma coisa específica na terra, Ele precisa achar com quem Ele vai compartilhar esse desejo. Ou seja, Deus não faz nada na terra de forma desencarnada. Ele poderia fazer porque Ele é Deus, mas Ele escolheu fazer todas as coisas por meio de parceria com homens e mulheres no decorrer da história. Sempre foi assim. Ele está à procura de amigos. O livro de Crônicas fala que o Senhor está passando por toda a terra, procurando com seus olhos pessoas cujo coração é totalmente voltado para Ele. Se o próprio Deus está procurando pessoas que o coração é voltado totalmente para Ele, isso significa que não está muito fácil de achar pessoas que têm um coração totalmente voltado para Ele. João capítulo 15 fala sobre nós permanecermos nele. E que na medida que nós permanecemos em Deus, o significa, temos uma vida de constante relacionamento com Ele. Nós vamos entrar em um nível de intimidade tão grande, que nós vamos pedir o que nós quisermos. Qualquer coisa. Pense aí. Pense na pessoa mais dura de ser salva. Pense na situação mais impossível. Pense na enfermidade mais impossível. Pense em qualquer coisa. Ele está falando, qualquer coisa que vocês me pedirem, eu vou fazer, porque vocês estão conectados, vocês estão permanecendo em mim, vocês não saem da minha presença, vocês estão andando diariamente comigo em amizade. E ele disse, nisso eu me alegro, em que vocês deem fruto. E ele define, aquele que é um discípulo de Jesus, é uma pessoa frutífera, amém? Quantos aqui são discípulos de Jesus? A prova que se você é ou não discípulo, é se você tem dado fruto. Como diz Keith Green, entrar na igreja não te faz um cristão, assim como ir ao McDonald's não te faz um hambúrguer. Não existe uma opção de você ser salvo e não ser um discípulo. Todo salvo é um discípulo. Ou você não é salvo. São as duas opções que temos. Ou você é um discípulo, ou você não é uma pessoa que teve uma experiência. E ele está falando, fiquem comigo, permaneçam em mim, andem de forma constante. E na medida que vocês forem um comigo, vocês vão começar a pedir coisas, e tudo aquilo que vocês pedirem eu vou realizar, porque eu me alegro nisso. No verso 9 ele fala, como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Quando? Quando isso? Hoje. Permaneçam no meu amor, está no tempo presente. Permaneçam hoje. Hoje,
nesse domingo, você permaneceu no amor dele, você falou com ele, ele falou contigo, você parou para ouvi-lo. Hoje, nesse dia, nós precisamos lutar pelo nosso coração. Existe uma batalha sendo travada pelo seu coração. A quem o seu coração vai se dedicar? Se você não definir a sua agenda para permanecer em Deus, alguém ou algo vai definir a sua agenda. Se você não toma uma decisão de separar tempo na sua agenda para Ele, se você não toma uma decisão de se dedicar a jejuar, orar e ler as Escrituras, alguém vai fazer a sua agenda. E você vai ser tomado por essa agenda. Talvez é o seu trabalho, talvez são os seus filhos, talvez são as coisas da casa. Você vai ser consumido pelas coisas da vida, de maneira que você não consegue conectar com Ele. E Ele está chamando a gente: ei, venham, o meu Pai amou vocês, da mesma forma como Ele me amou. Permaneça no meu amor, fique no meu amor, permaneça na minha presença. E Ele está fazendo isso tudo porque Ele quer mudar um paradigma na igreja. Deus quer que você dê fruto, mas Deus não quer que você tenha uma mentalidade de trabalho. Deus não está atrás de trabalhadores. Deus quer amantes. Amantes trabalham melhor do que empregados. Deus não está atrás de uma cultura de desempenho, como se Ele tivesse com uma prancheta na mão, anotando tudo aquilo que você está fazendo de produtivo ou não. Ele está atrás de pessoas que vão permanecer com Ele. E aqueles que permanecem com Ele são produtivos. Mas a maioria das pessoas está tentando se engajar com Deus através de fazer coisas para Deus. E Ele está chamando você: para e fica comigo, e vamos fazer coisas juntos. Ao invés de você ficar fazendo coisas para mim, que eu nem falei para você fazer, vamos fazer comigo. Fazer coisas para Deus não significa que você anda com Deus. Ele está atrás de amantes. Ele está atrás de pessoas que amam a Ele como se fosse um fim em si mesmo. Tire a atividade das pessoas. Tire os músicos de liderar a música. Tire os pregadores da pregação. Vamos ver como eles se comportam. Será que eles continuariam servindo a Deus em amor? Ou o serviço que eles fazem está conectado com essa cultura de desempenho e ativismo? Pausa para pensar. Porque ele disse: o servo não sabe absolutamente nada do Senhor. Porque o servo só faz o que é mandado. O amigo não. O amigo obedece aquilo que é mandado porque ele está conectado com o coração do Pai. Minha esposa não precisa me perguntar o que eu gosto de comer. Ela sabe o que eu gosto. Inclusive, ela está preparando uma bela lasanha na minha volta. Porque ela me conhece. Ele não está atrás de trabalhadores. Ele quer amantes. Ele quer pessoas que desenvolvam relacionamento com Ele. Ele está chamando você para crescer espiritualmente e se tornar frutífero nele. Sim ou não? Ele quer isso. Mas veja bem, existem 3 tipos de pessoas hoje na igreja. Queria que você visse comigo em 2 Coríntios. Existem 3 tipos de homens que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 2. Perdão. É o 1 Coríntios, perdão. Existem 3 tipos de homens que Paulo descreve aqui. Existe o homem natural, diga comigo, o homem natural. Existe o homem carnal, diga comigo, homem carnal. E existe o homem espiritual, diga homem espiritual. É assim que Paulo vê os homens, e homens aqui é homem e mulher. Ou você é natural,
ou você é carnal, ou você é espiritual. No versículo 14, ele descreve o homem natural. Ele diz assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são um absurdo. E ele não pode entendê-las, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então o homem natural é uma pessoa que não nasceu de novo, é um não crente, um não cristão. Ele não consegue compreender as dinâmicas espirituais, porque coisas espirituais se entendem com mente e um coração espiritual. Por exemplo, uma pessoa, um colega seu da faculdade, do trabalho, que não é um cristão, ele não consegue compreender a dinâmica do perdão. Ele não consegue compreender a dinâmica de que o cristianismo perdoa aquele que persegue. Para ele isso é um absurdo. Um homem natural não consegue compreender uma pessoa estudar 6 anos de medicina, pegar o seu diploma, viajar para o interior da África e doar a sua carreira inteira para missões. O homem natural vai dizer: como que você vai fazer isso? Você gastou anos e anos de estudo, anos e anos com livro. Essa é a hora de você se especializar em cirurgia plástica e ficar muito rico colocando silicone. Ganhe dinheiro com medicina, um monte de consultórios. É um absurdo o que você está fazendo. O homem natural olha isso como desperdício. Deus vê como um perfume sendo derramado diante dele. O homem natural não consegue entender as dinâmicas espirituais, as decisões que são tomadas, não consegue compreender pureza sexual, ele não consegue compreender que você está se guardando para o seu marido, porque isso é um absurdo para o homem natural, porque ele não tem o espírito, então ele não consegue discernir coisas espirituais. Esse é o homem natural, é muito fácil de achar ele. Já ao contrário, o homem espiritual, verso 15, aquele que é espiritual compreende todas as coisas. Veja se não é isso. Ao passo de que ele não é compreendido por ninguém. Quando eu marquei meu casamento, eu tinha um salário astronômico de R$ 50 por mês. Uhul! Você acha que as pessoas me entendiam? Oi? Vocês estão aí? Elas não me entendiam. Nos próximos 6 meses, Deus foi me dando tudo aquilo que eu precisava, inclusive eu ganhei uma casa. Mas quando eu dei o primeiro passo, eu só tinha a nota de 1 onça. No Rio a gente chama de um galo. Eu só tinha um galo na carteira. Eu tinha fé naquilo que Deus estava me chamando para fazer. Eu conheci a minha esposa, eu era diretor de uma escola bíblica. Eu aproveitei da minha autoridade de diretor para conquistar ela. Duas semanas depois que eu conheci, eu sentei com ela debaixo de uma árvore, no pátio da igreja. E eu falei assim: querida, é o seguinte, eu quero dar a minha vida para tocar uma geração. Talvez a gente vai ter muitas privações, talvez a gente vai viver numa kitnet, talvez você nunca mais vai ter perfume, talvez você não vai ter shampoo da Natura, talvez você não vai ter perfume importado, mas eu sei para onde eu estou indo. E eu queria uma mulher que tivesse coragem de se submeter ao que Deus está me dando. Você gostaria disso? Ela é muito doida, disse sim. No outro mês nós marcamos nosso casamento, casamos em 1 ano, fazem 8 anos, temos 2 lindos filhos, nunca faltou o perfume e o shampoo. Mas isso é fácil de compreender? Você acredita que minha sogra até hoje quer descobrir quanto eu ganho? Falou: vou viajar para Manaus, vou ministrar na escola. E ganha dinheiro, é? Meu sogro não entende absolutamente nada. Como que eu consigo pagar as contas? Porque ele é um homem natural. E homens espirituais não são compreendidos.
Muitos homens espirituais tomavam decisões quando as circunstâncias diziam para ele, não faz isso. Por exemplo, Davi, ele estava indo levar pão e queijo para os seus irmãos. Ele era só um adolescente. Quando ele chega lá, ele olha o gigante afrontando o exército do Deus vivo. Qual foi a decisão dele? O que ele decidiu fazer? Encarar o gigante. É a mesma coisa que você chegar dentro de um octógono de UFC e tentar destruir o Anderson Silva. Do nada, assim, gordinho desse jeito. Chamar ele para a mão. Vem para a mão, cara. Uma loucura, não faz sentido. As circunstâncias eram adversas. Mas sabe por quê? Davi investiu o cronos dele conhecendo quem é Deus. Cronos significa o tempo normal da nossa vida. Porque quando chega o Kairos, você vai discernir o que Deus está fazendo. Se você gasta os seus dias e a sua agenda, todo dia você faz a mesma coisa, abre a Bíblia, fala com Deus, tem um estilo de vida de jejum. Esse é o seu cronos. Você está dedicando o seu tempo do diário a Deus. Vão aparecer oportunidades para você, portas do Senhor vão abrir, Kairos do Senhor vão se manifestar, e você vai discernir, é a hora de entrar nisso. Pum. Mesmo que todas as circunstâncias estejam dizendo, não vai que vai dar errado. Quando eu decidi me casar, minha esposa tinha acabado de ser demitida, eu estava plantando uma igreja que na verdade tinha 2 membros, que ela era minha mãe e ela. Mas eu tinha um foco e uma fé no meu coração, de que era hora de eu ter uma família, e que aquilo tinha tudo a ver com o que Deus estava fazendo. É assim. Você precisa ser espiritual, ter uma mente espiritual para esses assuntos. Eu não entendo as pessoas, elas dizem, não, para eu casar eu preciso ter primeiro uma casa própria, primeiro eu preciso ter um carro do ano, preciso ter 2 faculdades, eu preciso... E enquanto isso você está pecando na área sexual. 7 anos de namoro. Não é de Deus. Bodas de namoro. Se você está mais de 2 anos namorando, você já fez muitas outras coisas que não deveriam. Esse cara aí que está te namorando precisa ser espiritual e trazer uma direção para esse negócio. Talvez a direção é separar. Que é melhor separar agora do que depois, né? Quando não pode mais separar. Nós precisamos de homens espirituais aqui, amém? Amém. Inclusive jovens que sabem para onde estão indo. As meninas estão perdidas. Há uma escassez de homem que sabe para onde está indo. Você precisa ser um homem espiritual, que ouve a voz de Deus. Pode ser uma maior maluquice, ninguém vai acreditar, mas você acredita. E eu achei uma mulher é importante achar uma mulher que acredite também. E a minha esposa acreditou nisso, ela é muito doida. Ela é uma mulher muito corajosa. Você não tem noção das coisas que já passamos nesses 8 anos de casado, é incrível. Mas Paulo fala do homem carnal, no capítulo 3. Ele diz assim, irmãos, não pude vos falar como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, não alimento sólido, porque vocês não podem recebê-lo, nem mesmo agora podeis, porque vocês são carnais. Ouça isso, preste atenção aqui. Paulo está falando com a igreja. Ele não está falando que o mundano é carnal. Ele está falando com a igreja de Corinto. Igreja de Corinto, eu não posso dar a vocês alimento sólido, porque vocês não aguentam. Porque vocês são crianças. Deveriam ser adultos, mas são crianças. E eu estou tendo que dar para vocês leitinho de novo. Porque vocês não aguentam uma picanha ao alho. Vocês não aguentam um mocotó, vocês não aguentam rabada, vocês não aguentam um alimento consistente. Tem que dar um mucilãozinho para vocês. Aqui tem mucilão? Um mucilão.
É porque se não tem Outback, talvez não tem Mucilon, né? Continue me amando, por favor. Qual é a nossa concepção de carnal? Quando a gente fala assim, aquele irmão do louvor é carnal, qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Agora fica todo mundo espiritual, não entendo isso. O que vem na tua cabeça? Hã? Pecando, mas pecando é muito evangélico. Fala o que você pensa de verdade mesmo. Tá pegando as meninas, vem cá, queridão, vem cá. Você... Esse é o primeiro que acerta em todo o Brasil. Ele é carnal. A gente pensa, é o pegador, é o cara que está na balada, é o cara que sai com as meninas, é o cara que está usando droga e está na igreja. Isso é o nosso conceito de carnal. Pode ser que essas coisas estejam dentro de carnalidade, mas não é o conceito geral de Paulo sobre o assunto. Sabe o que Paulo define como alguém carnal? Uma pessoa que depende de outro para preparar a sua comida espiritual. Ele está falando, essa igreja não consegue ter uma vida de oração, não consegue ter uma vida de leitura bíblica. Depende todo domingo do pastor Aldair pregando. Pastor Aldair tem um orfanato, e aí domingo ele prepara várias mamadeiras de Mucilon, e domingo ele bota chuquinha na boquinha de todo mundo. Porque as pessoas não conseguem desenvolver sua espiritualidade sem que tenha alguém sendo mediador. Paulo está falando, vocês precisam desenvolver. As pregações, as escolas, são ferramentas de Deus para que você pegue essas ferramentas e desenvolva a sua vida com Deus e passe a andar com Ele e se torne frutífero. Quantos aqui são evangélicos nascidos de novo? Porque tem evangélico que não nasceu de novo, ok? Quem é um cristão nascido de novo há mais de 5 anos? Levanta a mão assim. Pode abaixar. A pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte, não precisa levantar a mão. Desses que têm mais de 5 anos, quantos têm 2 discípulos? Que você gera a vida de Deus de dentro de você nele. Sabe que Paulo falava assim? A gente tem uma falsa modéstia que é muito orgulhosa e pecaminosa. Paulo dizia assim, me imita. Né? Olhe para Jesus, irmão, não coloca os olhos no homem. Não, olha para mim. Pode imitar a minha vida de oração. Eu estou dizendo para vocês essa noite aqui, pode imitar a minha vida de oração. Ok? A gente vai falar mais de oração no final. Pode me imitar. Paulo disse, me imita. Quando Pedro foi curar o doente, ele falou, olha para mim, o que eu tenho eu te dou. Ele não falou assim, olha para Jesus, Jesus que cura. Ele falou, não, olha para mim, cara, eu tenho algo para te dar. Você pode dizer isso nesses últimos 5 anos, que você tem para dar? Esse é o chamado da igreja. Hebreus fala que nós somos a igreja do primogênito. O primogênito na cultura judaica era aquele filho que recebia porção dobrada. Para quê? Para repartir entre os irmãos menos favorecidos. Nós somos chamados para andar nessa porção dobrada. Muitas pessoas estão na UTI, no soro. Mas você tem 15 anos na igreja. E você sempre está procurando um culpado para tudo aquilo que você está vivendo. E na verdade tudo que você precisa é permanecer nele. E se você permanecer nele, você vai ser frutífero, amém? Ele está te chamando para você ser frutífero, para você ter vida plena. Então Paulo está falando, isso é uma carnalidade, porque tudo que vocês conhecem através do culto de domingo à noite.
Mas nós precisamos de um cristianismo que desenvolva a espiritualidade integral. Nós somos espirituais em tudo que fazemos, em tudo que somos, no dia a dia, entre domingos, desenvolvendo um estilo de vida de permanecer nele. Paulo fala em Hebreus, eu vou ter que de novo, Hebreus 5, Hebreus 6, eu vou ter que de novo lançar os fundamentos elementares da fé, quando vocês já deviam ser mestres, mas eu tenho que voltar de novo nesses assuntos básicos. Quando era para a gente estar discipulando a cidade de Manaus, eu vou ter que fazer outra escola. Ano que vem outra escola, outra escola. As outras escolas têm que ser para os novos convertidos que você vai alcançar. A próxima turma do EMA precisa ter 60 alunos que vocês ganharam para Cristo. Aí sim faz sentido. Novos estão sendo treinados para também serem frutíferos. Mas eu vejo gente que é rato de escola, meu irmão. É Ceifá, é Jocum, é Eted, é Clamor. O cara rodou todas. Me mostra os seus frutos. Me mostra como está a sua vida de devoção. E aí se tornam críticos da igreja. Criticam todas as denominações. Uma vez uns jovens viviam falando mal da igreja que eles eram, a Assembleia de Deus. Viviam criticando, viviam falando mal. Quando você orar 30 minutos ou 1 hora, igual aquela senhorinha de coque, você vem falar comigo, querido. Ah, ela está orando errado. Ela está falando com Deus. E Deus traduz oração errada. Talvez ela está falando errado com Deus porque ela nunca ouviu o que você ouviu. E você ouviu. Então você se torna responsável porque você ouviu. Por isso que a ignorância às vezes é uma dádiva, querido. Mas não é o seu caso. Você tem um baita de um teólogo como pastor. E você tem muitos outros pregadores aqui. Vocês têm outros pastores e vários irmãos que estão vindo aqui que eu sei. Vocês são um povo privilegiado. Vocês acham que eu ando o Brasil inteiro. Há uma escassez de palavra. Vocês precisam saber o que vocês têm. O que vocês têm é riquíssimo. E vocês precisam honrar isso. Pegar essa palavra, estudar ela. Gerar outras vidas. Gerar, mesmo que não seja ganhar almas, mas gerar outros serviços e ministérios que vão cooperar com isso. Esse é o nosso chamado, sermos espirituais. A pergunta que fica é, como? Diga comigo, como? Não é difícil. Eu vou te dar o segredo da vida. Quantos querem receber o segredo da vida? O segredo da vida está lá em Mateus. O segredo para ser frutífero e ser espiritual, Jesus deixou para a gente aqui. Mateus 6, 6. Jesus está dando uma didaquê, um ensino sobre o Sermão do Monte. Eu quero te encorajar a ler, Mateus 5, 6 e 7. O Sermão do Monte é uma espécie de uma cartilha de conduta do discípulo cristão. Se você quer ser um discípulo de Jesus, se você quer ser um discípulo do reino de Deus, você precisa decorar Mateus 5, 6 e 7. Porque em Mateus 5, 6 e 7 tem tudo aquilo que um cristão precisa para viver uma vida no reino, ou para o reino e para o rei. E dentro do centro do ensino do Sermão do Monte está o ensino sobre oração. Porque a oração, na cabeça do mestre, na mente de Jesus, é algo que todo discípulo iria fazer.
Mas nós olhamos a realidade da igreja hoje e é muito triste. Há uma pesquisa que 80% dos pastores em tempo integral gastam apenas 15 minutos diários em oração. Desses, 80% nunca leram as escrituras de capa a capa. Quando Jesus olha esse quadro, eu penso que ele deve ficar assustado, porque o pensamento dele é que todo discípulo vai ter uma vida de oração. Por isso que ele começa dizendo, mas tu quando orar, e ele não diz se orar. Percebem isso? Estamos juntos? Sim ou não? Ele não está falando, se você for orar, faz assim. Ele não, quando você for orar, porque você vai orar, porque você é um discípulo, e se você é um discípulo, você vai ter uma vida de oração. Quando você for orar, faça da seguinte forma: entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê o que é secreto, te recompensará. Jesus está dando um ensino de como deve ser a nossa vida de oração, e onde deve ser a nossa vida de oração. E ele fala de dois ambientes. O primeiro ambiente que ele fala é o quarto. O segundo ambiente que ele fala é o lugar secreto. Normalmente, quando eu li o texto, eu achava que o quarto era o lugar secreto. Simples fato de eu entrar dentro dessa salinha, pronto, já estou no lugar secreto. Mas não é isso que ele está dizendo. Vamos pensar um pouco. Quando Jesus usa a expressão lugar secreto, ele está usando a expressão do Salmo 91. Ele está falando sobre o esconderijo do Altíssimo. Ou em outras palavras, ele está falando do Santo dos Santos, porque o salmista, no Salmo 91, está descrevendo o Santo dos Santos, dizendo que no Santo dos Santos tinham dois querubins com duas asas, apontadas uma de frente para a outra, e ali, naquele lugar, era a sombra do Onipotente, aonde Moisés, por exemplo, achava descanso, quando ele comungava com Deus. É um lugar de proteção na presença do Senhor. Jesus está falando que se você vai orar, entra no teu quarto, fala com o seu pai que está em secreto. Aonde está o pai? Aonde está o pai? Em secreto. Em secreto significa que ele está escondido. Onde é o lugar secreto hoje? No nosso espírito. E o espírito do homem é o lugar menos acessado. Nós temos experiências emocionais, físicas, mas poucas pessoas conseguem conectar com Deus no seu espírito, que os místicos cristãos chamam de união com Deus. Porque ele fala que quem se une com a prostituta torna-se uma com ela, quem se une ao Senhor se torna um com o Senhor. Aquele que se une com o Senhor no espírito se torna uma só carne, anda com ele em parceria. E ele está falando, existe uma dimensão em que nós entramos numa comunhão tão profunda, que nós nos conectamos com Deus de maneira que nos tornamos uma só pessoa. Você já viu o apóstolo Paulo? É muito doido o que ele fala. Ele diz, o meu evangelho. Paulo, por que você é arrogante, cara? O evangelho é de Jesus. De quem é o evangelho? É uma pegadinha. De quem é o evangelho? É de Jesus? Por que Paulo está dizendo que é dele? Porque ele e Jesus são um. Tem uma coisa pior. Paulo fala assim, digo eu, não o Senhor. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Ah, daí, eu sei que você é teólogo, me perdoa. Mas a opinião de Paulo se tornou opinião de Deus. Digo eu, Paulo, não o Senhor. Está lá na Bíblia. É porque Paulo conectou e se tornou, e ele disse, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Eu só sou a carcaça andando, mas é a vida de Deus me guiando. Então a opinião dele é a opinião de Deus. Por que Deus escolheu Sião para habitar? Mais uma. Era escrito em Deuteronômio que Deus queria um lugar para habitar, mas não estava escrito qual era o lugar. Eu creio que Deus escolheu Sião para habitar,
porque Davi escolheu Sião para construir um lugar. Quantos querem que Deus habite aqui em Manaus? Você já decidiu construir para Ele vir? Deus escolhe Sião, porque Davi escolheu Sião. Porque ele se tornou um com o Senhor. E ele entendia a mente do Senhor. Oh, irmãos, como nós precisamos de espiritualidade no nosso meio. Jesus está dizendo, fecha a porta do quarto, porque o Pai está no secreto, e Ele vê o que é secreto. Ele vê o seu espírito, Ele vê a vida de Deus dentro do homem. A vida de Deus está dentro do homem agora. A zoe de Deus, a vida não criada de Deus, a vida eterna de Deus. Que João 17,3 diz, vida eterna é conhecer a Deus. Vida eterna não é ir morar no céu. A vida eterna já começou, porque ela está dentro de nós. E essa vida, ela nos puxa para conhecer quem Ele é. Ele está falando, esse é o lugar secreto. Pensa comigo. Quantas vezes você está no quarto com a sua esposa, que deveria ser um lugar onde você foca nela e ela foca em você. Um lugar onde você desenvolve intimidade e relacionamento e você faz coisas que você não faria em outro lugar. Quem lê, entenda. Isso é só uma parábola. Mas quantas vezes a gente está lá, fisicamente sozinho, mas não está sozinho? Entre o casal tem todos os problemas da igreja. Os pastores me entendam. Dos pastores da igreja. Aleluia. Nós estamos sozinhos com as nossas esposas e ao invés de curtir ela, estamos falando dos problemas da igreja. Isso significa que aquele quarto físico, que deveria ser um lugar de encontro de 2 pessoas, se tornou um lugar onde tem 300 pessoas na cama do pastor Aldair. Quantas vezes você entra no quarto e você está pensando no bolo de chocolate na geladeira? Você entrou para orar. E aí você está assim, rapaz, aquele suco de caju gelado. Ou você está assim, rapaz, tem que pagar a conta de luz. Aqui em Manaus, todo mundo deve trabalhar para pagar a conta de luz, né? Você está no quarto, mas você não está só com Deus. Quantos estão entendendo isso? Mas a pergunta é, irmãos, tem como eu chegar no lugar secreto sem entrar no quarto? Não, porque o quarto é o meio pelo qual nós disciplinamos a nossa vida para entrar nesse nível de comunhão. Então o quarto representa a nossa disciplina, é o quarto físico, talvez é a sua sala, talvez é caminhar, é um local onde você decide ir para encontrar Deus, é um lugar onde você marca encontro. As pessoas têm muita dificuldade de achar que oração não pode ser planejado. Se você planejar os seus tempos de oração, você vai orar 10 vezes mais, eu garanto. Eu ensino isso em todo o Brasil, as pessoas enviam e-mails, elas mandam mensagens dizendo que a vida de oração delas deslanchou, simplesmente porque elas começaram a planejar orar. Planeje o seu tempo de oração de forma disciplinada. Entre no seu quarto, desligue o seu telefone, desligue o seu computador, desligue tudo. Tenha uma agenda, e nessa agenda você coloca um horário fixo. Todos os dias, 7 horas da manhã, todos os dias, meia-noite, não sei qual é o melhor horário para você acalmar, mas todos os dias você vai ter um tempo de encontro. Ah, pastor, mas isso é muito religioso, marcar um encontro com Deus. Pensa comigo, querido, se você quer conhecer uma pessoa, você não precisa marcar hora e lugar? Sim ou não? Sim. Você precisa disso, porque são pessoas, e Deus é uma pessoa. Deus tinha lugares específicos que Ele encontrava o homem. Ele é um Deus que planeja também. E nós podemos planejar o nosso tempo de oração. Então a primeira dica que eu dou para você, se você quer entrar nesse nível de comunhão no Espírito com Deus, tenha uma agenda e tenha um horário fixo. Não diga para mim que você ora em todo tempo, em todo lugar, em todo momento, porque você não ora.
papo furado. Ah, não, pastor, aqui eu estou sempre ligado com Jesus, né? Eu estou sempre conectado, entendi. Não ora nada. É a mesma coisa que eu chegar para minha esposa e falar assim: meu amor, eu levo você para todo lugar no meu coração, penso em você em Manaus, quando eu voltar para casa eu não quero dormir no mesmo quarto com você. Você acha que ela ia me amar mais? É a mesma coisa. Você pode estar ligado com Jesus o tempo inteiro, andando na rua, no ônibus, mas tem momentos que Ele quer que você pare só para Ele. E para fazer isso, tem que ter uma agenda. Qual é o horário que você vai encontrar Ele? Já botou aí no seu papelzinho, que você está anotando? Se você não fizer isso, você não vai orar. Eu garanto. Até o seu dia anterior influencia na vida de oração. Por exemplo, se você trabalha, separe a roupa que você vai usar um dia antes. Para que você não perca o tempo que você deveria estar orando, procurando roupa. Principalmente as irmãs. Amém, irmãs? Deixa separadinho, porque eu sei que você vai escolher 60 vestidos com variação de 30 sandálias. Então você já tem sua roupa pronta. Quando você acorda 1 hora antes, 2 horas antes, você botou para despertar, você levanta. Você vai lá no chuveiro, dá um banho, para tirar o espírito de remela. Sabe que o espírito de remela é aquela que você lava e fica uma escama na frente, não sai o negócio. E essa remela tem um poder sonífero. Ela é terrível, ela pegou muitas pessoas na história já. Ela pegou um amigo meu, que estava tão chapado de sono, que ele evangelizou Deus quando foi orar. É um espírito muito forte. Ele foi orar com muito sono e falou: Senhor, Deus te abençoe, Deus. Senhor, quer aceitar Jesus? Quando você está com sono, você faz loucuras. Eu orei pelo Edmundo, sem querer. Senhor, abençoe o Edmundo, jogador do Vasco. O cara que está orando, meu Deus. Pessoas com sono são muito doidas. Então tem que tirar o espírito da remela, meu irmão. Então você toma um banho, lava bem o rosto. Importantíssimo. Tira o bafo de morte também, com escovação de dente. Porque o hálito da morte, ele produz sono também. Aquele bafo, dá vontade de ir para a cama de novo. Escova o dente para despertar. Eu já deixo o cafezinho passando, só pego minha xícara, sento na minha garagem, minha cadeira, todo dia ela fica lá. Eu encontro Ele. Eu abro a minha Bíblia e começo a meditar na palavra. Eu não estou pregando uma coisa que eu li em um livro. Eu era um delinquente viciado, traficante de drogas. E eu encontrei cura na comunhão com Deus. Ele me achou, eu não queria Ele, e Ele me encontrou, Ele me salvou. Foi sua graça, mas foi minha responsabilidade correr atrás daquele que me salvou. Isso curou minha vida, curou as minhas emoções. E tem me curado até hoje. É um processo, estamos numa jornada. Então você precisa organizar a sua vida ao redor da oração, amém? Uma outra coisa que nos atrapalha de ter uma vida de oração: condenação. Diga para o seu irmão: condenação é um grande problema. As pessoas fazem votos: Senhor, eu vou orar todos os dias. Principalmente no dia 31 de dezembro, né, irmãos? É o dia do voto e o dia da dieta também. Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou malhar, e esse ano eu vou orar. Primeira vez que você falha, você não volta nunca mais. Porque você acha que Deus está muito chateado com você, porque você foi um cara de pau que prometeu fazer algo e não fez, e você fica culpado. Quem já teve essa experiência aqui? Gente, vocês são querubins, esses caras poderiam trabalhar no céu, porque ninguém teve problema com isso. Quem teve problema com isso aqui? Fiquei melhor agora, estava me sentindo mal. Achando que eu era o único miserável pecador nesse ambiente. Todo mundo teve problema com condenação quando falhou no devocional e nunca mais voltou por causa da culpa.
Só que Hebreus 10, 19 fala para nós entrarmos com confiança diante do Santo dos Santos por causa do sangue de Jesus. Se esse versículo fosse lido para Arão, vamos supor que eu chegasse para Arão no Velho Testamento e falasse assim: Arão, entra no Santo dos Santos com coragem. Arão falou: tá maluco? Que maconha que você fumou, cara? Se eu entrar com ousadia no Santo dos Santos, vou morrer. Porque eu estou entrando no lugar mais terrível da terra. É o Deus Santo, é o Deus Todo-Poderoso. O sacerdote não podia nem suar dentro do Santo dos Santos, porque ele era fulminado. Não, Arão, você não entendeu. Tem uma coisa que te protege: o sangue do Filho de Deus te autentica a entrar na presença de Deus. Não são, hoje eu não vou louvar Deus porque eu xinguei um palavrão. Eu não vou louvar não porque eu pequei. Não vou louvar porque eu não li. Querido, o que te qualifica a entrar na presença de Deus não é se você foi bonzinho. O que te qualifica a entrar na presença de Deus é a justiça de Deus. Ele justificou você pelo sangue dele. Não, primeiro eu vou fazer tudo certinho, depois eu oro. Meu amigo, vai orar jamais, porque você só faz coisa errada. E só vai parar de fazer coisa errada se começar a orar. Porque é na presença dele que somos santificados. E o sangue te habilita. Quando ele olha para você, ele não vê você, ele vê o sangue perfeito do Filho dele que nunca pecou. Ele fala: bem-vindo, você pode entrar sempre que quiser. Segunda coisa que nos impede de ter uma vida de oração: comparação espiritual. Quando você começa a comparar a sua vida com uma outra pessoa que está 10 anos na sua frente. Minha esposa sofria desse mal, ela ficava olhando para as pessoas que já tinham corrido 42 quilômetros, e ela estava começando a caminhar. Ela olhava para o tamanho da distância e falava: nossa, mas são 42 quilômetros, um passo só que eu dou não vai adiantar, tem muita coisa pela frente. Paulo fala em 1 Timóteo 4,7, exercita-te na piedade. A palavra exercita-te no grego é gumnazo, que significa treina pequenos percursos para correr uma grande carreira. Paulo está falando: você quer? Então começa pequeno, começa aos poucos, não tensiona. Piedade, a palavra eusebeia, que significa fidelidade, significa crer, andar de acordo com aquilo que crê. Quantos aqui creem que Deus é bom? Então se exercita para curtir a bondade de Deus. Como que exercita? Começa com 15 minutos. Não, agora eu vou orar. Eu fui ver o Gregório pregar. Quem já viu o Gregório McNutt? Eu fui ver o Gregório pregar. O cara orava 12 horas por dia. Eu falei: amanhã de manhã é comigo mesmo. 12 horas estou lá. Eu dobrei meu joelho. Paraná. Maravilha, viva lá, vivadaço. Estamos lá, conferência, eu chorei. E estou bem. Aí estou orando. 15 minutos. Parece que eu estou há 5 dias no quarto. Eu falei: meu Deus, ele não é humano. Você já passou por isso ou estou solitário nesse negócio? Graças a Deus, estou muito melhor, pastor Aldair. As pessoas são humanas aqui, cara. Paulo fala: treina um pouquinho, todo dia. A gente quer correr a São Silvestre, nem está caminhando. Não vai dar certo. Não, vou jejuar agora 10 dias só com água. Vai morrer no segundo. Começa jejuando assim, igual ele falou, vai se comer uma vez no dia. Não, vou jejuar 40 dias só com água. Querido, faço não, querido. Não abre essa porta não, querido. Vai dar errado. Não vai não. A gente se compara com as pessoas. Eu lia John Wesley e eu me sentia a pulga do gafanhoto. Sabe, o gafanhoto já é pequeno e tem uma pulga que é a do gafanhoto. Eu me sentia isso. John Wesley acordava 4 da manhã, orava até às 8, escreveu um livro de plantas medicinais e salvou a Inglaterra inteira. Eu falei: vou cortar meus pulsos. É agora mesmo. Não tem condição. John Wesley é o seu Lunga do avivamento. O cara é
muito doido. Ele chega em casa, ele dorme todo dia 8 da noite. Um dia ele chegou atrasado, 8h05. De tão metódico, ele dormiu na escada. Isso não é coisa de seu Lunga, irmãos? Seu Lunga já existia há tempo. A unção de seu Lunga, né, percorreu a história. Isso é um cara grosso. Mas ele só foi John Wesley e a gente é a gente, né? Mas eu olhava aquilo e falava, meu Deus, não tem como não. Jamais. E o Senhor começou a falar comigo. O que eu tenho para você é diferente do que eu fiz com John Wesley. O contexto cultural que ele nasceu é diferente do contexto cultural que você nasceu. E eu tenho algo específico com você. Vem andar comigo e para de se comparar aos outros. Tenha o foco de ser um gigante. Olhe esses homens como um exemplo a ser seguido, mas entenda que eles construíram uma jornada. John Wesley não foi o que foi da noite para o dia. Quando ele era missionário, ele nem era salvo. Então foi um processo de construção. Não é isso? Eu comprei o livro Bom Dia Espírito Santo na década de 90. Abri o livro, li o livro, falei, ô meu irmão, Xanai purinho. É agora. De manhã cedo eu sento na minha cama, abro minha Bíblia e falo, bom dia Espírito Santo. Até hoje não veio nada. Quem mais já fez isso? Oh, me sinto bem melhor. A gente quer viver o que os caras levaram 30 anos cavando em um dia. Porque a nossa geração é a geração banda larga. Nós somos imediatistas. Nós queremos viver amanhã o que se leva 18 anos construindo. Eu digo que hoje a minha vida de oração é muito mais robusta do que há 15 anos atrás. Porque é uma jornada. Estamos construindo, cada um está numa fase da jornada. Uma outra coisa que nos impede de ter uma vida de oração, emocionalismo. Esse aí brasileiro gosta. Eu li a Bíblia e eu li o livro de Daniel. Dá uma impressão que Daniel jogava bola com anjo todo dia? Quem já leu o livro de Daniel aqui? Rapaz, toda hora é anjo. Eu falei, cara, não vem uma pena aqui em São Gonçalo? O cara tá com anjo, tá com aquilo, tá com aquilo. Eu falei, meu Deus. Só que a gente precisa entender que Daniel foi para a Babilônia com 13, 14 anos. A primeira visitação angelical aconteceu com 85 anos. É porque a gente lê a Bíblia como se fosse novela da Globo. A gente acha que um capítulo é um dia após o outro. Não é assim não, querido. De um capítulo para o outro, às vezes tem 30 anos de distância. Mas o que Daniel fazia nesse período de 14 a 85 anos? Antes do primeiro anjo visitar ele. O que ele fazia? Vocês lembram? Daniel 6? Orava, mas como? 3 vezes ao dia. Sem sentir nada. Era a cultura dele. Tinha anjo, não tinha anjo, ele ia fazer. Quantos desanimam do lugar de oração porque quando vão orar não sentem arrepio? Dá uma impressão de que está falando com o teto. Não treme, não baba, não ri. Mas a Bíblia fala que é necessário ter fé de que Ele existe e de que Ele é galardoador daqueles que o buscam, amém? A Bíblia não fala é necessário ter muitas emoções para sentir que Ele existe, não. Tenha fé de que Ele existe. Deixa eu te dizer uma história. Paulo fala em 2 Coríntios 3,18 assim, contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Pensa comigo um minuto. Paulo está falando que é contemplando como um espelho. Sabe como era o espelho de Paulo? Não é como o nosso. O espelho na época de Paulo era um bronze polido, que mal dava para ver o rosto. Sabe o que Paulo está dizendo? Mesmo contemplando Deus de forma obscura, mesmo orando sem muita unção, sem muita emoção, você é transformado de glória em glória quando você levanta sua voz a Ele. Deus ouve oração sem unção, sem muita emoção.
como um espelho, é meio obscuro, eu estou cansado, a mente às vezes vaga, mas eu estou ali todos os dias, construindo o meu quarto para entrar no lugar secreto. E o que te transforma não é quando você está orando apenas, mas quando você sai do lugar de oração, é que você vê os resultados daquele tempo ali. As pessoas vão começar a ver que você esteve com Jesus. Quantos estão se sentindo ajudados aí? Eu quero ver uma cultura de oração nesse lugar. Agora, é possível a gente vencer todos esses obstáculos de mente. E mesmo assim, quando a gente vai para o lugar de oração, a gente não sabe o que falar. Quem já sofreu esse mal? Chega lá no lugar de oração, pô, vou orar, pô, não sei o que falar com Deus. Como é que faz? Como que aproveita esse tempo? Eu vou te dar algumas dicas que eu uso e que eu ensino para os jovens e adolescentes da nossa comunidade, ok? Chama-se listas de oração. Existem 5 pontos de uma lista de oração, que é um método que você vai ter para saber o que fazer naquele período que está orando. Todo mundo quando vai orar, todos quando vão orar, oram por intimidade com Deus, sim ou não? Toda lista de oração tem também sabedoria. Todo mundo pede sabedoria a Deus, sim ou não? Sabedoria pelo emprego, se é para deixar o emprego, se é para ir para outro emprego, sabedoria com quem casar, sabedoria. Todo mundo também, quando vai orar, pede caráter a Deus. Senhor, muda o meu caráter. Senhor, muda quem eu sou. Senhor, muda, eu sou agressivo. Senhor, eu sou impaciente. Todo mundo ora pedindo caráter. Também todo mundo, quando ora, pede poder a Deus. Senhor, me dá poder para pregar, unção para curar, unção para profetizar. Quantos querem receber poder de Deus? Todo mundo quer isso. E por último, todo mundo quando vai orar intercede. Intercessão significa pedir a Deus por outras pessoas, cidades, nações, ou seja, orar por terceiros. Então quando você for orar, você pode ter esses 5 tópicos. Eu vou enviar por e-mail para o pastor Aldair um modelo de lista de oração que você pode usar no seu dia a dia, baseado nessa lista. No decorrer do tempo eu vou enviando novas listas, e eu vou voltar aqui também, e a gente vai ter novas listas aqui de oração, para a gente aprender a orar a palavra. Então, como que eu faço? Para cada tópico desse, eu coloco 2 versículos bíblicos. Então, por exemplo, no tópico intimidade, eu digito no computador, ok? Ponto 1, intimidade. 2 versículos bíblicos que falam sobre intimidade. Então, por exemplo, um versículo que fala sobre intimidade. Se achei favor aos seus olhos, rogo-te que me mostres os seus caminhos, para que eu te conheça. Então eu leio esse versículo em voz alta, e eu oro em cima desse versículo. Pai, eu te peço pela tua graça, que me mostre os seus caminhos, que o que o Senhor está fazendo. Mostra-me quem tu és. Quero te conhecer. E aí a gente pode ir para um segundo versículo sobre intimidade. Você pode pôr 2 versículos. Assim é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Então você vai orar em cima desse versículo. É muito importante ler o versículo respeitando ponto e vírgula, para você entender o que o versículo está dizendo, porque é do versículo que você vai tirar a oração. Olha o que o versículo está dizendo: buscam a face do Deus de Jacó. Senhor, me dá fome pela tua face, da mesma forma como Jacó teve fome da tua presença, de maneira que Jacó lutou com o anjo até ser tocado pelo Senhor. Veja bem, eu estou extraindo a minha oração de um versículo bíblico. Isso vai fazer com que você decore a Bíblia, porque eu fico na mesma lista 6 meses, orando os mesmos versículos, todos os dias. Você vai desenvolver uma linguagem bíblica de oração, você vai decorar a Bíblia, e você vai aproveitar o seu tempo de maneira significativa. Se você orar esses 5 tópicos, colocando versículos relacionados, pelo menos uns 30, 40 minutos, você vai ter de oração. Quantos acham isso útil? Agora,
Como que eu acho um versículo de intimidade? Talvez a pessoa não tenha muita intimidade com a Bíblia. Tem uma coisa chamada Google. Google é uma benção. Você joga lá, versículos bíblicos de intimidade. Ou, nós temos um Google teológico aqui. Ele está aqui na minha frente. Pastor, qual o versículo de intimidade? Acabou. Mas, como nós amamos vocês, nós vamos providenciar as listas de oração prontas, para que cheguem na mão de vocês um manual de devocional, para vocês, talvez com uma colinha de oração, para vocês saberem, até vocês conseguirem construir a própria lista de oração. Pessoas oram 10 vezes mais. Eu já estou usando uma outra lista de oração, que é em cima das 18 descrições de Jesus. O capítulo 1 de Apocalipse tem 18 descrições de Jesus. E essa lista é o seguinte: primeiro, eu concordo com essa descrição. Segundo, eu peço revelação daquela descrição. Terceiro, eu peço para guardar a promessa daquela descrição. Então, por exemplo, uma das descrições de Jesus em Apocalipse 1, eu leio: Tu és o alfa e o ômega. Senhor, Deus, eu concordo. Você é o princípio e o fim. E eu faço um período de silêncio ou oro em línguas. Respiro e digo: você é o Senhor da história. Do início ao fim você está no controle. E eu vou para a segunda. Revela-me você como o alfa e o ômega. Revela-me ao Espírito que você é o início e o fim. Terceiro, Senhor, ajuda-me a guardar a verdade de que você é o início e o fim. Eu sinto a presença de Deus. E eu vou para uma outra descrição. Tu és a testemunha fiel. Senhor, eu concordo que você nunca mente. Percebe? Você vai conhecendo Jesus orando a Bíblia. Essa é uma tradição muito antiga na história da igreja, que eu não sei por que foi removida do nosso meio. Do nosso, no sentido que eu digo, de maneira geral, da igreja evangélica. Orar as Escrituras. Pode ser que quando você estiver orando, você vai sentir mais unção em cima de um tópico. Acontece direto, eu não consigo, eu começo a chorar. E eu não oro mais o resto da lista. Pode acontecer de um dia você ir usar a lista e o Espírito Santo te visitar e você joga a lista para o alto. Mas nem sempre é assim. E por isso as pessoas não oram. Porque elas não têm nada planejado para orar. Amém? Quantos se sentem ajudados com isso?